Boa noite, em especial ao presidente da Câmara, e assim como eu cumprimento também todos os demais vereadores e vereadoras. Que bom, né? Os vereadores estão aumentando, bom sinal também. Então, meus queridos irmãos e irmãs, assim eu falo na igreja, né? Sempre começo assim. Eu gostaria, antes de falar um pouco, né? Tem pouco tempo, já percebi, me apresentar, porque eu acho que muitos talvez não conhecem a gente, né, de onde eu sou. Meu nome é Iomar Otto. Tá? Às vezes o pessoal, porque não tem acento, diz Otto, né? Então, mas não sou japonês, sou alemão e sou natural de União da Vitória. Assim, em 1961, 56 para 57 anos, no próximo mês, e sou padre já há 32 anos. E estava lembrando justamente quando vim aqui algumas vezes, porque nos últimos anos, agora há pouco, 1 ano e meio que estou trabalhando aqui em União da Vitória, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro São Bernardo. Mas estava lembrando, algum tempo atrás, quando eu vim aqui para olhar para os vereadores, para ver se eles aprovavam algum projeto ou não, a gente ficava olhando assim, sabe? Para a cara deles, para ver se ia dar certo aquilo que a gente queria, como aluno, muitas vezes, e tal, aqui do Túlio de França e de outras escolas que aqui estudei. E depois, né, fui estudar para padre, depois que fiquei padre, nunca trabalhei aqui na sede, só agora que vim para cá. Trabalhei muito nos municípios do interior. O último município que trabalhei foi General Carneiro. E lá, muitas vezes, eu ia também na Câmara, sabe, de vereadores. Nem sempre dava oportunidade para a gente falar, né, mas, enfim, a gente estava lá, às vezes, para cobrar alguma coisa no bom sentido. Por isso, eu acho importante demais, né, a Câmara de Vereadores. Eu acho que aqui está também a base, né, de tudo. E a responsabilidade que vocês têm aqui é grande. E a cobrança também é imensa, eu tenho certeza disso. E quando se sai nas ruas, não é nada fácil. A gente sabe disso. E eu vim aqui hoje falar por que a gente iniciou esse projeto da Associação Recanto da Sobriedade. Antes, a gente, como padre, foi convidado a participar da Pastoral da Sobriedade. É uma pastoral que existe há pouco tempo, pode-se dizer, uma pastoral ainda recente e nova. Foi no ano de 2001, talvez estão lembrados, onde falava-se de uma campanha da Fraternidade da Igreja Católica, vida sim, drogas não. Vocês estão lembrados dessa época, a igreja preocupada com a drogadição, com esses problemas nesse sentido, e a violência, que até hoje não mudou muito, mas que brota daí também. E aí a igreja foi convidada a fazer esse trabalho também, virou uma pastoral depois dessa campanha, dessa proposta que a igreja colocou, vida sim, drogas não, né, contra a violência, nesse sentido. E eu fui convidado pelo bispo, na época ainda Dom Walter, a ir participar desse encontro. Isso porque ninguém queria muito, né? Porque é um assunto polêmico e difícil, e todos se esquivavam. Como o coordenador regional era um colega meu que tinha estudado comigo, eles falaram, não, o padre Omar conhece o padre João Seconello, então ele vai se dar bem nessa pastoral. Ele era representante do Estado, na época, da Pastoral da Sobriedade, já era o início da pastoral. E aí eu fui participar, no ano de 2001, desse encontro regional, e depois já teve, em seguida, um nacional. E nesses encontros a gente ficou conhecendo que muito da Pastoral da Sobriedade já estava atuando com casas de apoio, com casas de recuperação para pessoas com problemas de drogadição, de drogas. E daí a gente foi incentivado lá, por conta disso também, de fazer alguma coisa na diocese, na nossa região. Aí vim e trouxe isso para os colegas padres, acharam bonito, aplaudiram, mas ficou nisso, sabe? Como fazer, né? Como iniciar uma casa de apoio. E aí a gente começou, então, com a Pastoral da Sobriedade, trabalhando nas paróquias. Até um tempo foi bonito. Hoje tem poucas paróquias essa pastoral. Ela tem, assim, 5 pontos importantes, que seria a prevenção, que eu acho que é algo que todos nós devemos trabalhar, desde a própria família, em casa, né? Desde o ProERD, que está aí nas escolas, que eu acho importante, onde eu conheci o Amílio, acho que foi através do ProERD também. E aí a gente vê que isso é feito, palestras, formação nas escolas, enfim. Mas a prevenção, às vezes, acho que não se adianta muito, mas alguém aproveita, porque a gente vê que continua esse problema.
O outro ponto seria a intervenção, que também é importante, porque você tem que intervir de alguma forma, que seriam grupos de autoajuda, que a Pastoral da Sobriedade também tem, grupos de autoajuda, como o AA, a Lanon, esses grupos, né, Amor Exigente, que existem na sociedade já. A Pastoral também tem um grupo nesse sentido, só que da Igreja Católica. Então, eu teria que ter em cada paróquia esses grupos, o que é importante, porque a dependência química não tem cura e, ao retorno de uma casa de apoio, de recuperação, precisa de uma continuidade, de um apoio para poder conseguir sustentar, para não usar a droga. E a recuperação, que seria também as casas de apoio, que é um dos pontos que a gente conseguiu realizar aqui na Diocese, aqui na nossa região. E o outro ponto seria a reinserção social, porque também depois de tanta droga, de tanto, como é que vai conseguir um trabalho? Então, conseguir reinserir essa pessoa na sociedade, até através do CAPS, que hoje já existe também, que ajuda nesse sentido. E o quinto ponto seria a atuação política, que é importantíssimo, ao qual também eu gostaria de dar um toque, se for possível, de nos ajudar um dia a ter o COMAD. Ele existe no papel, no nosso município, mas ele não existe na atuação, não sei por que ainda, que é o Conselho Municipal Antidrogas. Eu acho importantíssimo que deveria ter, mas isso não sou eu que vou decidir assim propriamente, mas seria uma atuação nossa também, como responsável pastoral da sobriedade, fazer essa cobrança também. Talvez é uma oportunidade que eu estou tendo hoje aqui. Por que me deram essa chance, né? Mas já que me deram, a Landra sugeriu também de que eu viesse aqui, e aí a gente está a convite. Eu não preparei, devia ter preparado melhor, mas enfim. Daí, então, por conta disso, que eu me motivei a criar a ARES, Associação Recanto da Sobriedade. Muitas pessoas me perguntam por que você criou isso. Justamente porque fui motivado nesses encontros nacionais, regionais de Pastoral da Sobriedade, e também por causa do sacerdócio, que também é o objetivo nosso, é fazer caridade. Só rezar missa, fazer batizado e casamento, eu ganho para isso, né? E, além de ganhar, eu atuo na paróquia e tal, e essa é a minha vocação também, não é uma profissão. Então, a gente se doa também nesse sentido, não é negativo, mas, por outro lado, eu sentia falta de algo mais. E aí, criei a instituição. Procurava terreno, estava difícil encontrar, não tinha dinheiro para comprar. Montei uma pequena diretoria, com pessoas que tinham vontade, e, ao mesmo tempo, alguns entraram por minha causa. Não por causa do trabalho, mas por causa do Padre Omar, porque eram amigos. Vamos te ajudar, então, se precisar. Aí me disseram, seu Horst Valdraff, tem muito terreno na cidade, né, em União da Vitória. Daí disseram em Porto União também. Daí eu fui atrás dele e tal, e ele me mostrou um terreno lá no bairro São Sebastião, antigo terminal do Calcário, atrás, depois Copertage, que acho que não existe mais, e loteamento Vila Rica, lá, indo para Vila Olindina, aquelas bandas de lá. Então, atrás dessa Copertage, desse terminal do Calcário, eu montei, comecei a construir a casa, com a ajuda de amigos. Padre tem uma facilidade muito grande, as portas se abrem. É verdade, pastoras. Pastoras também, né? A gente é bem aceito, graças a Deus, né? E daí, então, a gente foi pedindo ajuda para um, para outro. Todos têm vontade de ajudar de alguma forma, eles não sabem como. Encontraram um padre, amigo, vamos lá ajudar. E começaram a me dar material de construção e tal, e eu fui fazendo a casa. Com um comodato, porque o seu Jorge, assim, é difícil ele dar um terreno, né? Ele fez um comodato e não confiava em nós também, né? Como é que ia ser, né? Aí nós pegamos aquele pedaço de chão, ficamos contentes que dava para plantar também, e começamos com os primeiros dependentes químicos, né? 3, 4, 5, fomos aumentando devagar, porque era uma casa pequena, com poucos quartos, que a gente conseguiu construir, e hoje tem 700 metros quadrados construídos. São 16 anos de caminhada, e então foi assim, ampliando-se com o tempo, e nunca pegamos muitos pacientes, porque aí está o diferencial, não é um abrigo, nem uma casa de passagem, que também estão me pedindo para fazer. Não é uma casa de passagem, ela é uma instituição mesmo para ajudar quem quer se recuperar, senão não tem condições, se a pessoa não tem a vontade também. Ela é aberta, mas de uma certa forma, como nós temos os transtornos, consequências da dependência química, e a gente como psicólogo analisa isso, também eu sou responsável técnico da instituição, por conta da psicologia, a gente percebe, né, muitos transtornos, né, pessoas que não têm condições de parar, parece nunca. Você sai e está bebendo.
está usando droga. Difícil trabalhar com isso, você não vê muito resultado, é pouco a estatística de recuperação. Eu me desanimei até um pouco, e tenho bem poucos, hoje trabalho mais com alcoolistas, e comecei a trabalhar mais com doença mental, principalmente esquizofrênicos, que eu gosto mais. E aí, então, hoje eu tenho, a maior parte dos meus pacientes tem doença mental. Tenho retardo mental lá, pessoas com retardo mental e pessoas com esquizofrenia. O nosso estatuto prevê assim, de 18 a 60 anos, não é asilo. Muita gente diz, vamos lá levar comida para o asilo do Padre Omar. Não é asilo. É uma casa com pessoas com dependência química e doença mental. Não é asilo para pessoa idosa, assim, de 60 anos para cima. Nem posso, por conta do Ministério Público, não permite. Até tem uns 2 ou 3 que passaram da idade, porque já estão há muitos anos com a gente e não saíram mais da casa, que eles consideraram como residente, acho que vão deixar nós ficar com eles, porque eles não vão se adaptar em outra instituição. Eles não querem saber de ir para asilo. Eles estão com 60 e poucos anos, 65, 66, por aí. Tem um senhorzinho de 70 já, mas ele adora lá, morar lá, e ele não tem para onde ir, porque daí, nessa questão toda, tem o problema das famílias, que abandonam também. A gente tem assistente social lá, corremos atrás, mas a maioria, por ser doente mental, eles não têm mais contato, eles também não reconhecem muito a família, é complicado, porque não tem cura, né? É só controle e medicação, nós trabalhamos com medicação também. Temos também um enfermeiro, que quase faz 24 horas lá, para poder dar conta disso. Tem eu como responsável técnico, tem que estar direto lá, a paróquia não me dá 10% de trabalho do que a instituição dá, meus 90% de trabalho é mais com a instituição do que com a paróquia. A paróquia, graças a Deus, é fácil para mim, não tenho dificuldade, mas a instituição me dá mais trabalho. Mas como o Evangelho de domingo dizia, né, se a gente não perder a nossa vida por causa do Evangelho, né, e de Cristo, nós não ganharemos a vida eterna. Então é nessa esperança que eu estou lutando também. Não é nada contra o cemitério lá, que tenho medo também, né, mas não é a hora ainda, tenho meus sonhos, meus planos. E espero que Deus me conserve mais um pouco, né. Mas, enfim, o que eu venho aqui, talvez, falar para vocês, que vocês conhecerem lá, conhecerem a nossa realidade e, ao mesmo tempo, também pedir ajuda. Até por conta que a gente não tem assim um fomento ainda, porque houve uma mudança grande nas políticas públicas, onde nós tivemos que nos adequar às leis, mudou muito, mudou o estatuto. Você sabe disso, né, Almires, numa ocasião lá que tinha uma verba que foi destinada a algumas entidades que estavam regular e outras não. Eu entendi, a gente brigou um pouco aquele dia, no bom sentido, e eu entendi que a gente realmente não estava com a documentação em dia. Agora, graças a Deus, está. Está tudo em dia, tudo em ordem, nossa documentação, e só falta terminar o projeto e, quem sabe, ser aprovado, né? Esse projeto, com fomento também, que possa nos ajudar também. Não temos nada atualmente, mas já tivemos em outras épocas da história, já tivemos apoio também da Prefeitura Municipal, né? Através da assistência nesse sentido. Nosso sonho também é migrar para a saúde, para o Conselho Municipal de Saúde, que não existe uma política nesse sentido, onde a gente possa estar no Conselho Municipal de Saúde, porque nós trabalhamos com saúde, não tanto com assistência. Mas ainda não existe uma organização no Conselho Municipal de Saúde para isso. Eu estou no Conselho de Saúde por um outro motivo, por isso eu estava aquele dia na reunião, e estou indo, na medida do possível, por conta do bairro São Bernardo. Isso porque o padre Cláudio, o meu antecessor, fazia parte, e daí o pessoal achou por bem que o outro padre que chegou continuasse no conselho, e eu entrei de gaiato e estou lá. Então, isso me ajuda também, porque eu posso estar sabendo o que está acontecendo no Conselho Municipal de Saúde, que é importante esses conselhos para que a gente possa também estar sabendo como estão as coisas. Então, eu diria para vocês assim, para os senhores, que são tão jovens, né? Eu diria assim que eu precisaria desse apoio, né? Assim, nesse sentido, se talvez vier um projeto até aqui, o tal, para a entidade, né? Alguma coisa que pudesse nos ajudar por causa de funcionários, principalmente. Eu preciso contratar mais funcionários. Há uma exigência maior hoje do Ministério Público. Uma época da história, a gente ficava mais tranquilo, trabalhava mais clandestinamente, mais sossegado. Hoje há muita cobrança do Ministério Público, nesse sentido de trabalhar com saúde. Então, eu preciso, infelizmente, eu acho, de um pouquinho mais de dinheiro, que não tem como você...
Eu mantenho atualmente a instituição da seguinte maneira, que vai ser com certeza uma das perguntas de vocês, com 7 pacientes que a família deposita na conta da instituição. Não é muito, 7 BPC, o que é? É pouco. Outra parte eu consigo, às vezes, através de amigos que me ajudam, e a gente faz uns recibinhos lá, e eles não querem nem aparecer, mas que tem que fazer por causa da contabilidade, e a gente coloca na conta e assim vai administrando, junto com a diretoria que eu tenho. Eu sou presidente atualmente, tenho o tesoureiro, temos a conta da instituição. E aí, eles depositam a família e a gente vai tocando. Eles têm o cartão, né? Nós temos uma prestação de serviço, um contrato, para não dar problema com a justiça e assim por diante, para não ir para a cadeia por causa de um BPC ainda, né? Então tem que levar muito certinho isso aí, porque não é da gente, né? Mas eles precisam, se a família não cuida, quem vai cuidar? A entidade. São pessoas que às vezes têm que ficar institucionalizadas porque não têm condições de ficar na própria família, a família trabalha, não tem quem cuide. E tem alguns de 10, 12 anos já comigo lá que eu acho que vão morrer por lá. Espero que não, porque eu levo para o hospital, né, para evitar problemas maiores, né? Vocês sabem que dá problemas se você morrer numa entidade, aí como é que aconteceu isso? A culpa é da gente. Então, a gente, às vezes, mesmo por causa do SUS, que é complicado você conseguir um internamento, a gente paga por conta da entidade para internar a pessoa para não morrer na instituição. Até hoje, graças a Deus, nenhum morreu lá. A gente conseguiu em tempo, né, já acompanhar para não acontecer isso, porque o problema daí é sério. Talvez por isso, nesses 16 anos, nós estamos aí firmes, né, graças a Deus. É um cuidado que você tem que ter 24 horas com eles, com os pacientes. Então, nesse sentido, eu vou precisar de mais funcionários. Precisava mais um enfermeiro, pelo menos, para de noite, sabe? Vou precisar. E mais um monitor, talvez, para ajudar também. Eu faço o que posso lá também. Sou voluntário e tenho alguns voluntários, graças a Deus, que vão lá fazer dinâmicas com eles, alguns colegas psicólogos, porque os estagiários só podem ir onde tiver um profissional, né? Então, eu, como organizacional, psicólogo da organização, da instituição, não posso fazer exatamente antiético, fazer trabalho com eles, porque eu mando lá, digamos assim, administro junto à entidade. Então, mas eu tenho colegas que vão pela amizade como voluntários lá, e alguns que fazem horas sociais que eu posso assinar pelo fato de ser responsável técnico. Então, para dizer isso para vocês, como que funciona, é sério, é uma luta grande. Não temos muitos pacientes, talvez é a pergunta que vocês gostariam de fazer. Atualmente, só 18. Estamos arrumando novos quartos lá, porque são individuais, né? A gente não coloca 2 em cada quarto. Então, o máximo é 1 em cada quarto, porque às vezes falam sozinho, né? Tem alguns assim, com mais dificuldade. Como é que vai pôr 2, um que não fala, não vai conseguir dormir, né? Esquizofrenia tem disso, né? Vários tipos de doença mental. Então, temos esse problema também, né? Então, não dá para pôr 2 em cada quarto. Gostaria muito que vocês fossem conhecer lá. Eu não trouxe hoje, não deu tempo. Fiquei sabendo que era para vir hoje, até a Landra falou que seria talvez hoje, eu acabei me esquecendo. Daí hoje me ligaram, eu falei então, mas não deu tempo de eu preparar hoje, que eu tinha algumas coisas na paróquia. Mostrar umas fotos, alguma coisa. Não sei, tem mais o que falar, mas seria, talvez alguém tenha alguma curiosidade, né? Como de praxe, padre, então nós temos um costume de abrir para os vereadores fazer alguma pergunta a respeito dos projetos das pessoas que vêm apresentar aqui. Então, quero deixar aí a palavra aberta para as perguntas para o padre, que alguém gostaria de fazer. Não faço pergunta difícil. A vereadora Landra. Boa noite a todos, nobres colegas, mesa diretora, todos que se encontram aqui nessa noite. Na verdade, eu não tenho questionamento, que eu já conheço o projeto do Padre Omar, é mais agradecer a presença, porque é muito importante esse espaço que a gente dá para as pessoas virem falar um pouquinho mais das suas instituições, até para que o público externo conheça e possa ajudar ainda mais, né? A gente sabe, faz muitos anos que ele leva esse projeto com amor e dedicação, como ele mesmo falou, é vocacional, e o bem que as pessoas fazem não é tão para as pessoas que moram lá, mas é para elas mesmo. Então, fica aí a dica, quem puder ajudar. É interessante até colocar o númerozinho na página da Câmara e deixar aberto para as pessoas ir lá e conhecer mesmo, levar o que puderem, aceitam roupas, comida,
qualquer coisa que puder. É, porque às vezes é nós bem- fazemos algum bazar também bazar para também. ajudar a entidade, né? Com a diretoria, a gente se organiza. Até agora que eu tenho a paróquia aqui, muitas vezes eu uso da paróquia para fazer isso. Então, é meu agradecimento aí. Obrigada. Vir. Boa noite, Padre Omar. Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar, né, por todo esse trabalho que o senhor faz. Embora eu nunca fui pessoalmente lá, mas eu sei Da bem existência. do que acontece lá, né? Minha namorada, companheira também já frequentou lá, já levou donativos, né? Mas também não vem ao caso. Obrigado. Até o Ares também, eu acho que ele é muito pouco visto. Tem muita gente que não sabe que ele existe. É, né? porque não é visto, não é lembrado, às vezes não vem falar, não vem divulgar. Isso, exatamente quando falam assim, fazer uma doação para um asilo, embora lá não seja asilo, né? Porque o pessoal lembra, geralmente lembra do Lar de Nazaré, Sim. né? Não que não precisem, Também. né? Mas é o Também. primeiro que eles pensam, eles não sabem que existe o ar, existe outros na Isso. cidade, né? Então até é interessante isso, né? Fazer um serviço mais de divulgação, né? Em cima disso, né? Já faz tempo que a gente está comentando aqui na Câmara, né? De ajudar de alguma forma, né? O Ares também, que a gente sabe das dificuldades que vem acontecendo lá. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, desculpa, não é o assunto que o senhor veio falar, que é do Ares. Semana passada eu comentei aqui na Câmara sobre o problema do cheiro do pinicão, que fica ao lado da capela do São Bernardo. Da paróquia. Perdão, da paróquia. Eu só queria que o senhor reforçasse a minha fala que eu falei, que aquilo é uma questão de saúde pública, que está insuportável aquilo e que nós vamos, de alguma forma, entrar em contato com a Sanepar para ver em que pé que está esse andamento, né? Acho que seria bom. Agora, eu diria também uma saúde espiritual, porque eu tenho medo de perder meus paroquianos, né? Por conta disso, porque é uma desculpa, às vezes, para não ir na missa, né? Para não ir na igreja. Isso me preocupa um pouco, porque eu faço tudo, né, o que eu posso para acolher, e dou de mim lá, e, de repente, eu vou perder meu público por conta disso. E não quero, eu preciso deles lá por vários motivos, para incentivá-los a participar, para a caminhada paroquial, e também, digamos, porque eles precisam da igreja, senão é uma desculpa, choveu, já não vai, né? Tem cheiro, já não vai, e daí, né? Nós vamos perdendo as pessoas. É motivação, né? Então, assim, de repente, eu penso assim que vocês deveriam dar um toque, embora o pessoal comenta lá, porque eu não estava antes, estou 1 ano e meio só, que diminuiu. Eu não sei se eu me acostumei também, às vezes, né? Tem isso. Mas o pessoal diz que diminuiu um pouco. Eu não ligo muito para isso, porque se eu começar a comentar isso, eu penso que pode piorar. E o pessoal ficar junto comigo e dizer, é mesmo, padre, por isso não vai ter missa tal dia, melhor, quanto menos missa, melhor. Então, eu procuro não falar sobre esse assunto na igreja, né, para não misturar as coisas. Mas, se vocês pudessem dar uma olhadinha para ver se eles estão, sempre esse cutucãozinho, eu acredito que é bom. Ajuda muito, porque eles estão lá, parece, pelo que a gente percebe, estão trabalhando, mas eu não sei a que pé está. Então, beleza. Seria isso. Obrigado, Padre Omar. Boa noite. Mais algum vereador? Vereadora? Padre Omar, muito obrigado, então, pelas suas explanações a respeito do Ares. Parabéns pela sua atuação. Nós sabemos que existem pessoas que nós fazemos a prevenção e elas não entram Isso mesmo. neste mundo. Existem Mas tem pessoas uns que que- entram nesse mundo e depois conseguem a recuperação através dos grupos de apoio. Grupos de apoio Mas no meio importantíssimos. nesse meio termo existem as pessoas que não conseguem parar, mas elas também precisam ter uma atenção especial. E eu tenho certeza que o Ares está sempre de portas abertas, principalmente no quesito redução de danos, né, que nós chamamos, que são aquelas pessoas que precisam ter um refúgio, um lugar, e com certeza ele precisa ser investido. Parabéns pela sua atuação e muito obrigado pela explanação hoje aqui. Valeu, obrigado a vocês e conto com vocês também, e quando puderem aparecer por lá. Muitos de vocês já me ajudaram de uma forma ou outra, eu sei disso, né? Muito obrigado. Só o fato de vocês darem essa oportunidade para a gente aqui, que nem falou ouvir, né? Divulgar, né? Vocês também podem divulgar. Eu acho que isso é bom para a cidade. E é importante também, porque eu sei o quanto ajuda o município, isso aí. Eu até tenho gente de outros municípios, mas a maioria é de União da Vitória, da nossa região aqui.
E até a preocupação nossa é com a casa de passagem, que já pediram para a gente, porque muitas vezes usam a nossa casa como passagem, mesmo ela não sendo. Ela é para permanência e tal, mas às vezes por necessidade um paciente precisa ir para fora ou voltar e não tem para onde ir até a família vir buscar, fica 2 ou 3 dias com a gente. Então até a prefeitura, às vezes, mesmo não estando agora com o fomento, eles levam para nós alguma cesta básica, da merenda escolar também, às vezes quando é possível, vai para lá, até amanhã nós temos uma reunião nesse sentido, vai alguma coisa para lá também, que ajuda muito. Então, só tenho também a agradecer nesse sentido. A Ana, né, a esposa do prefeito, é uma pessoa muito pronta sempre, todas as vezes que eu precisei. E também o prefeito, né, a gente é amigo há muito tempo também. Eu ia dizer mais uma coisa para vocês, mas fica só no ar assim. Eu vim aqui para dizer para quem que vocês deviam votar para o presidente, mas eu vou deixar para uma outra ocasião. Muito obrigado, boa noite. Deus abençoe a todos.